todos, eu sou Ana Carolina, pesquisadora do CEP, e irei entrevistar a jornalista e pesquisadora Luísa Bandeira sobre usos e contrausos das plataformas digitais. Luísa é formada em jornalismo pela UFRJ e tem mestrado em políticas sociais e desenvolvimento pelo LSI. Ela é jornalista multimídia com passagens pela Folha de São Paulo, pela BBC e pelo Nexo. E atualmente é pesquisadora e editora do DFR Lab, um centro do think tank americano Atlantic Council, onde investiga desinformação na América Latina e no Brasil, tendo atuado na investigação que derrubou páginas bolsonaristas no Facebook. Bom, Luísa, agradecemos pela sua participação. E eu começo pela seguinte pergunta. Recentemente, um estudo do MIT concluiu que fake news têm 70% mais chances de serem retweetadas e se espalham 6 vezes mais do que conteúdos verdadeiros. Contrariamente ao senso comum, também identificaram que os seres humanos espalham conteúdo mais rapidamente do que bots. Você acha que a viralização e as redes sociais desempenham um papel para a prática da desinformação e da mentira diferente do que sempre existiu nas sociedades humanas? O problema são as redes ou são as pessoas? Oi, Ana Carolina, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês discutindo esse tema. Bom, eu não acho que esse tema da mentira tenha mudado de uns tempos para cá, né? Mentira continua sendo mentira. E a gente até chama de outros nomes várias vezes, que a gente acho que tem um entendimento um pouco diferente do fenômeno, então a gente fala muito de desinformação, né? Uma expressão muito usada é fake news, mas eu acho que a mentira continua sendo mentira. Agora, a gente tem um desenvolvimento, condições do mundo hoje que fazem realmente com que isso, como você estava introduzindo na pergunta, né? Que isso se espalhe e isso chegue às pessoas de formas diferentes. Ou seja, se hoje as pessoas se comunicam muito mais rápido também, né? A gente está num mundo que a gente tem mais acesso à informação, a gente se comunica muito mais rápido, a mentira também vai se espalhar de uma forma mais rápida. E eu acho que isso é multifatorial, a explicação de por que isso está acontecendo, né? Então, acho que, em parte, tem sim a ver com as redes sociais, né? E com as plataformas, porque a gente sabe que existem formas como a estruturação dos algoritmos é feita, né? O privilégio que se deu por muito tempo ainda se dá a questão do engajamento, né? O conteúdo que engaja mais é o conteúdo que é mais exibido para as pessoas. Então, você tem uma tendência de muitos atores, inclusive da própria mídia tradicional por um tempo, né? De fazer manchetes que chamassem atenção, que atraíssem o clique, né? Você tem uma questão toda aí de como é que você monetiza a produção de conteúdo hoje em dia, também muito relacionada a essa questão do clique, do que chama mais atenção. Então, eu acho que tem uma relação entre esse fenômeno que a gente está vendo hoje, que é esse fenômeno da desinformação, né? Que não tem a ver só com mentira, também tem a ver com formas de olhar o mundo que são de um lado só, né? Que não são totalmente falsas, mas que elas não são contextualizadas, né? Tem um monte de fenômeno aí no que a gente chama de mentira ou de desinformação, que são fenômenos diferentes. Tem a ver, sim, eu acho, em parte com as redes sociais, com a internet e com o avanço da tecnologia, mas eu acho que também falar que é só isso seria até dar um poder excessivo para as redes sociais, porque não é, né? A gente tem um problema que aí tem a ver com as pessoas, sim, mas eu acho que tem mais a ver com o sistema, né? Então, a gente tem um sistema hoje em dia que a gente está num momento de erosão da democracia, a gente tem um momento de extrema polarização, a gente tem um momento de quebra de confiança nas instituições antes que pautavam o debate, né? Se tem pouca confiança na imprensa, as pessoas vão confiar mais em outras fontes, né? E aí são fontes que nem sempre são checadas. Você tem um fenômeno grande ali das pessoas interagindo com conteúdos problemáticos na internet, também por questões delas, né? Então, a gente sabe que tem muito estudo que fala da questão da identificação com um grupo, né? Então, às vezes, você compartilha uma notícia que é falsa, e aquilo não é nem porque você necessariamente acredite naquilo, mas quando você compartilha aquilo, você sinaliza que você é parte daquele grupo. Eu sou parte do grupo que acredita nesse discurso, né? Eu sou parte do grupo que defende esses valores. Então, eu compartilho aquilo sem nem ler, né? Não necessariamente eu acho que aquilo é verdade, às vezes é mais porque, como se aquilo fosse
um sinal, né, das coisas que eu acredito que eu quero passar para o mundo. Ou seja, voltando para o início, né, as pessoas compartilham muitas coisas falsas, sim. É um fenômeno que tem a ver com as plataformas, tem a ver com as pessoas e tem a ver com o nosso sistema e o nosso entendimento do mundo hoje em dia, eu acho. E, Luísa, eu mencionei essa pesquisa do MIT, que analisou interações no Twitter, uma rede com API aberta, que permite a realização desse tipo de estudo. Se olharmos, por outro lado, pesquisas como realizada pelo CEP sobre justiça eleitoral e fake news, vemos que o universo de conteúdos que podem ser identificados por meio de uma URL é só uma parte do que circula na rede, principalmente em mensageiros que usam criptografia para proteger a comunicação dos usuários. Até que ponto você acha que pesquisas feitas com uma parte aberta da internet conseguem, tanto do ponto de vista metodológico quanto do ponto de vista técnico, identificar e dimensionar corretamente os usos das redes sociais? Será que nossos diagnósticos dão conta do que acontece, né, do dinamismo na internet, da complexidade das redes? A gente agora assiste a novas redes ascendendo no Brasil, como o Telegram, como o TikTok. As pesquisas que a gente já tem, né, sobre esse fenômeno, elas são suficientes para encarar o problema na prática? Mas você está falando de dois fenômenos distintos aí, né? A gente tem uma questão, que é a questão das plataformas abertas e o que são, né, Twitter, Facebook, que funcionam realmente, muita gente faz essa comparação, né, da praça pública, né, como se fosse uma praça em que todo mundo está ali discutindo alguma coisa. E quando a gente pensa numa plataforma como o WhatsApp, por exemplo, a gente pode pensar mais numa conversa que você tem dentro de casa, né, que a gente não está conseguindo ver o que está acontecendo ali. E aí, nisso eu acho que não, a gente não está vendo tudo o que está acontecendo. A gente tem uma ideia, tá? Porque a informação ela não fica restrita a uma plataforma, né? Tem um colega que faz uma comparação que eu acho muito legal, que é, olha, se eu preciso chegar em algum lugar, eu vou pegar um ônibus, depois vou pegar um avião, posso pegar um Uber, um táxi, seja lá o que for, uma bicicleta, mas eu vou chegar naquele lugar. A informação, ela faz uma coisa parecida. Ela pega diferentes caminhos para chegar até as pessoas, né? Então, quando eu falo, olha, eu não estou enxergando exatamente o que está acontecendo no WhatsApp, é verdade, eu não estou enxergando o que está acontecendo no WhatsApp, mas eu vejo coisas do WhatsApp, eu vejo print circulando em outras plataformas, né? Então, a gente fala muito hoje dessa questão do cross-platform, né? De como a informação circula por diferentes plataformas e a gente tem um pouco de acesso ao que está acontecendo aí. E aí também acho que tem outra questão na sua pergunta, que é a questão, você citou o Twitter, né? E a API do Twitter ser muito aberta. Eu trabalho com uma metodologia que se chama Open Source Research, pesquisa de fontes ou de dados abertos, né? E por que a gente trabalha com isso? A gente trabalha com isso porque é uma metodologia que ela é replicável, né? Então, qual é a ideia? Tudo que está na internet disponível para todo mundo é o que a gente pesquisa. Eu não sou hacker, assim, sabe? Eu não olho coisas que as outras pessoas não têm acesso, não estou olhando o sistema por trás, estou olhando a mesma coisa que todo mundo está, só que eu tenho costume, né? Então, eu sei mais ou menos alguns truques, alguns lugares onde olhar, eu sei como é que as coisas se comportam, e é assim que eu faço a minha pesquisa. Isso é muito legal, porque você estava falando nisso quando você me apresentou, né? Eu sou jornalista. E essa questão da confiança é um tema muito importante para mim, né? Da confiança do leitor, da confiança de quem está vendo aquela pesquisa. Quando você trabalha com fontes abertas, você coloca lá o print de que você viu, você fala para a pessoa que está lendo, se você quiser, entra nesse site e repete, está aqui o perfil, né? Está aqui essa conta que eu estou falando que é estranha, eu estou falando que ela é estranha por causa dessas razões. Então, isso é a pesquisa, né, de open source, que eu acho muito poderosa em algumas partes, mas ela não é poderosa em várias outras coisas. Então, ela não é tão poderosa na hora de fazer atribuição, por exemplo, né? Porque tem coisas que a gente não vai enxergar, né? Tem informações que só as plataformas vão saber mesmo. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente não consegue ver com esse tipo de pesquisa, né? Mas eu acho que é uma forma de avançar, porque se a gente não tiver ninguém fazendo esse tipo de pesquisa, a gente também vai ter pouca informação, né? A gente sabe que
Tem gente que fala, as plataformas são muito pouco transparentes, deviam publicar 100% das coisas. Não dá para ser assim, porque se elas forem muito abertas, os atores que estão aí tentando se aproveitar de tudo isso, ou seja, quem lucra com desinformação, quem se beneficia de tudo isso, eles acabam usando essas informações que as plataformas dão para coisas negativas. Então, quando a gente fala de Twitter, né, e da API aberta, o Twitter é a plataforma provavelmente mais aberta e mais fácil para a gente investigar, porque eu consigo enxergar o que está acontecendo ali dentro. Também significa que o Twitter é uma das plataformas mais vulneráveis, e por isso eu acho que toda a discussão sobre bot, sobre robô, né, porque ela acaba sendo vulnerável à manipulação porque ela é um pouco mais transparente. Eu acho que a gente pode chegar aí em acordos intermediários, sabe? Então, acho que a gente pode avançar um pouco com uma agenda de pesquisa que seja uma cooperação entre as plataformas e os pesquisadores, ou seja, mais informação fica disponível para algumas pessoas, alguns pesquisadores, que aí levam isso para um público mais geral, sabe? Acho que tem um equilíbrio que a gente ainda pode alcançar aí, né, para a gente não ficar só falando eu não ficar só falando, eu acho que isso aqui está acontecendo porque eu estou vendo, mas eu não tenho a informação por trás para me confirmar se é aquilo ou não, sabe? Eu acho que a colaboração entre pesquisadores e plataformas é muito importante nesse sentido. Bom, você comentou da ação dos bots, né? E é muito comum nós associarmos a viralização de conteúdos com a ação dos bots, com a ação de robôs. Como você avalia o uso de robôs e ferramentas de automatização na transformação da lógica da comunicação e da prestação de serviços? Bom, eu acho que tem várias coisas super positivas de você usar bots, né? A gente sabe que é atendimento, muitas vezes se faz com bot, aí você já se livra ali de uma primeira triagem, né? Que é mais fácil. Tem robôs que são super úteis, né? Tem uma robô, por exemplo, que é usada para ativismo no Brasil. Então, sempre que tem uma agenda legislativa que afete mulheres ou uma agenda feminista, essa robô vem e te fala, você quer pressionar os deputados. Então, uma forma de usar a automação para fazer isso. No próprio campo de desinformação, né? O AsFatos, que é uma plataforma de fact-checking, tem uma robô que avisa sempre que alguém posta alguma coisa que já foi checado por eles como falsa, né? Então, você tem vários robôs que são positivos. Eu acho que o problema aí está mais no robô que não diz que é robô, né? De você usar a automação sem ser claro sobre aquilo. Então, acho que toda essa discussão sobre bots, eu acho ela super representada, na verdade. Bots existem e são importantes, são um fenômeno importante, mas eu acho que a gente também acaba com a impressão de que toda manipulação está vindo de bot, acaba chamando todo mundo de bot, contas reais, né? Os famosos trolls da internet, contas troll que a gente chama de troll, né? Uma conta que tem um comportamento sistematicamente agressivo, mas normalmente quem está por trás dela é um ser humano, né? E quando a gente vê mulheres, por exemplo, sofrem muito com isso na internet, né? O tema de assédio, normalmente não são robôs, né? São pessoas reais. Quando a gente fala que tudo isso é bot, eu acho que atrapalha muito a gente pensar em soluções, né? Porque a gente está pensando solução para um problema que não é o problema real, né? Acho que os bots são mais fáceis até para as plataformas, né, diagnosticarem, e elas retiram milhares de contas robôs por dia das plataformas, né? Tem muitas outras formas de manipular o debate, manipular a conversa. Se eu, por exemplo, pego um montão de gente, sei lá, 10 pessoas, e peço para cada uma dessas 10 pessoas twittar uma hashtag 1000 vezes, 2000 vezes, eu vou estar tentando manipular o Twitter, né? Eu estou tentando fingir que tem muita gente falando de um tema, quando na verdade é um grupo pequeno falando de um tema. Eu posso tentar essa manipulação com pessoas, não precisa ser com bots, né? Então, eu acho que assim, a gente precisa pensar nessa discussão de uma forma um pouco mais ampla, né? Pensar em manipulação de uma forma mais ampla para a gente ter um diagnóstico correto e a gente poder pensar em soluções mais adequadas também. Bem, Luísa, passando para as propostas regulatórias, né? Nós sabemos que já existem propostas sendo discutidas no Congresso Nacional, inclusive no ano passado nós tivemos a aprovação no Senado do PL 2630. Sobre as propostas regulatórias de moderação de conteúdo e combate à desinformação nas redes,
Como você vê a discussão que tem se dado, especialmente no âmbito da responsabilização dos agentes? Quais seriam, na sua percepção, qual seria, na sua percepção, o melhor caminho regulatório de enfrentamento a esse dilema das redes? Bom, vou começar dizendo que eu não sou uma especialista em regulação, né? O que eu faço normalmente é a parte de pesquisa para fomentar esse debate. Então, por exemplo, se alguém chega e fala, eu acho que a gente deveria, não sei, um exemplo, proibir todo desplataformização, por exemplo, né? Quando você pega um agente e tira ele de várias plataformas ao mesmo tempo, ele não tem mais acesso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a pesquisa para tentar ver os impactos daquilo e pautar esse debate, tá? Então, assim, a parte que eu faço é mais para dar insumos para o debate da regulação. Mas, óbvio, né, que eu também acompanho muito isso, e eu acho que o que a gente tem que pensar é que não tem uma solução mágica, né? Como a gente estava falando antes, eu estava falando naquela parte, ó, se a gente pensar que tudo é bot, a gente não vai chegar numa solução perfeita. Eu acho que tem, às vezes, essa tendência em pensar nesse tema de desinformação como se no passado tudo fosse maravilhoso, como se a gente pudesse fazer uma lei ou causar, até, assim, a gente está falando de regulação, mas tem gente que vê isso como, ó, vou criar uma solução tecnológica que vai acabar com esse problema, né? Vamos acabar com o problema das fake news, vamos acabar com a desinformação. E não vai ser assim. Você vai precisar, né, de uma abordagem multifatorial, né, em vários âmbitos. Então, na parte da regulação, o que eu vejo é que a gente também vai ter que ter uma abordagem de várias formas, né? Tem uma parte que eu trabalho muito, que eu acho interessante, que vamos pensar em vez de pensar só em conteúdo, em vez de pensar só no que está sendo dito, vamos pensar também nos comportamentos, como é que a gente pode regular comportamentos, né? Que tipo de mudanças que a gente pode fazer, que aí não vai envolver o que a pessoa está falando, que é um pouco mais polêmico, mas vai envolver como aquele agente está agindo online, né? Então, acho que tem uma regulação que é importante que vem daí. Quando a gente pensa na questão, por exemplo, de disparo em massa no WhatsApp, né? A gente está falando de uma questão que tem muito mais a ver com comportamento do que com conteúdo. Quando a gente fala de bot, de robô, a gente está falando de comportamento, não está falando de conteúdo. Eu acho que isso até para as plataformas é mais fácil de autorregular, né? E eu acho que é um tema que a gente pode olhar. Mas tem uma questão de conteúdo que também é importante, né? Então, a gente tem que pensar num tipo de regulagem que impeça coisas como o projeto que o presidente estava falando agora, há pouco tempo, que era vamos impedir as plataformas por decreto de fazerem qualquer tipo de moderação de conteúdo. E isso não pode ser feito, porque a moderação de conteúdo ela é importante, né? E quando você, por diversos motivos, né? Se você pensar até que as plataformas retiram o spam, né? E se a internet for toda de spam, ninguém mais vai se comunicar, a gente não tem mais uma, sabe, a gente não está, claro que não é para ter censura, a internet precisa ser um lugar ainda de um debate público saudável e livre, né? A gente precisa preservar a liberdade de expressão, eu acho. O que passa, inclusive, por ter uma regulação que não deixe um papel muito grande, eu acho, na mão das plataformas, né? Porque se você tem uma regulação que fale, olha, plataforma, eu vou te multar se você não tirar todas as fake news do ar. O que a plataforma vai fazer? Bom, eu não quero essa multa, então eu vou tirar isso aqui. Se eu estou mais ou menos na dúvida, eu vou tirar isso do ar. E aí você vai ter problema com liberdade de expressão, né? Porque você vai ter várias coisas que são críticas, que não são necessariamente desinformação. As plataformas vão ir por um lado mais conservador, né? Então, assim, acho que é um debate que a gente tem que pensar em todos os lados, sabe? Não deixar muito na mão de um ator só, né? Mas pensar numa abordagem que seja realmente multissetorial. Bom, Luísa, chegando ao fim da nossa entrevista, eu queria ouvir de você quais são, né, no seu entendimento, as perspectivas futuras para esse debate. Se você gostaria de deixar algum comentário ou pensamento final a respeito do tema. Bom, eu acho que a gente está, às vezes a gente tende a olhar as coisas com uma visão um pouco pessimista, né? Porque parece que, meu Deus, cada vez tem mais fake news, desinformação e tudo tá um caos. E, na verdade, eu acho que a gente está num lugar hoje em dia muito melhor do que a gente estava há alguns anos, né?
Então, a gente está se preparando agora para as eleições de 2022, e eu acho que a gente já entende muito mais, tem uma compreensão tanto dos pesquisadores, dos jornalistas, de todo mundo que está envolvido nessa área, um debate muito maior, né? E também dos cidadãos, sabe? As pessoas, elas acho que têm uma resiliência hoje muito maior a esses temas. Então, acho que a gente está indo por um caminho interessante, né? De realmente voltar a ter, nem voltar a ter, mas garantindo um espaço democrático de debate, que é o que a internet e as redes sociais devem servir para, né? Então, acho que a gente está indo por um bom caminho. Acho que a ideia é sempre discutir, debater, né? E testar medidas, pesquisar, assim, e ver o que está funcionando e o que não está funcionando. Então, eu fico muito feliz que a gente esteja tendo essa conversa hoje em dia, que era uma conversa que a gente não tinha tanto antes, né? Antes a gente pensava, meu Deus, olha o que aconteceu nos Estados Unidos em 2016, ou com o Brexit. A gente não tinha tanta essa popularização desse tema. E hoje acho que é um tema que todo mundo se importa, sabe que é importante, então acho que isso é um bom sinal. Luísa, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigada.